aguardamos alguns minutinhos, então o evento sempre inicia às 14, né? Mas aí nós temos as músicas, esse processo para aguardar, né? Enquanto as pessoas acessam ainda as salas. Então, passado aí já alguns minutinhos, já podemos iniciar. Bom, novamente, então, boa tarde a todas, a todos. Eu espero que estejam me ouvindo bem. Estamos ouvindo bem, sim. Muito obrigada por confirmar. Então, sejam bem-vindos à 12ª edição do Seminário Latino-Americano de Água e Gênero. Eu me chamo Fernanda Matos, sou pesquisadora em residência pós-doutoral na UFMG, docente no Cefet, membro de alguns grupos, iniciativa e também coorganizadora dos eventos do SLAG. E durante essa tarde eu conduzirei e mediarei este webinário. Com a realização, né, dos encontros, nós temos como objetivo discutir questões, né, que articulam temas de investigação e incidência no campo dos recursos hídricos na América Latina, tendo como eixo de debate a relevância e uma perspectiva de gênero inclusiva baseada nos direitos humanos e na gestão integrada da água. Bem, este projeto é uma idealização, né, das pesquisadoras Vera Guarda, da UFOP, Denise Soares, do INTA, Daniela Nogueira, da UNB, e também minha. Contamos com diferentes apoios que nos ajudaram nesse processo, né, de construir. Então, contamos com o apoio do Programa Hidrológico Intergovernamental para a América Latina e Caribe, juntamente com seu grupo de trabalho Água e Educação, CONAMEX, PHI, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental da UFOP e Cátedra Unesco da UFOP, Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB e o Núcleo de Estudos Organizacionais e Sociedade da UFMG. Bom, antes de falar, né, sobre o tema e apresentar um pouco sobre a nossa convidada, em nome das organizadoras, elas estão sabendo agora, junto com vocês, eu gostaria de agradecer. Agradecer, né, a cada uma e a cada um de vocês, participantes, que estão aqui hoje, que estiveram conosco em algum ou vários encontros, porque algumas pessoas acompanharam vários eventos, então é preciso agradecer. Estamos celebrando 1 ano de realização dos encontros do SLAG, após vários meses organizando, preparando, pensando como seria, qual plataforma, e todo esse processo, né, de gestar cada um dos encontros, né, realizamos a nossa primeira edição em julho de 2021. Desde então, mensalmente tivemos a satisfação de contar com pessoas incríveis, admiráveis, que se dispuseram de tempo e esforço para estar conosco, trazendo conteúdos interessantes, relevantes em apresentação e fala, provocando, se doando e sendo parte. Então, nossos agradecimentos especiais aos que realizaram as palestras, né, estiveram aqui conosco nesses últimos encontros. Temas e nomes já estão na nossa lista, né, para os próximos meses, e esperamos contar com o apoio, né, de todos. E a presença de vocês, né, novamente. Então, e certamente outros nomes, outros temas surgirão e que também partem de vocês que nos acompanham. Então, retornando, né, ao nosso roteiro de fala, nesta 12ª edição,
a palestra As Mulheres, as Águas e as Éticas do Ambiente. Sem o azul não existe o verde. É um tema bem poético e interessante. Ele será ministrado pela Lorelei Garcia. Lorelei é uma professora titular aposentada da Universidade Federal da Paraíba. Ela é pesquisadora de produtividade pelo CNPq, líder do grupo de pesquisas Pandora, estudos de gênero, feminismo e sexualidades, da Universidade Federal da Paraíba, né, pelo CNPq. É doutora em sociologia, com pós-doutorado em estudos da mulher na Universidade da Califórnia, em Berkeley. E tem aí outros interessantes cargos, estudos e publicações interessantes, relevantes e impactantes sobre a área de meio ambiente, sobre gênero, e vai trazer um pouco dessa discussão para estarmos nesta tarde. Ao final da palestra, né, da nossa convidada, será aberto um momento de interação entre os convidados e a palestrante. Então, para vocês participarem, e essa participação torna o nosso encontro ainda mais rico. Então, né, convido e peço que vocês escrevam suas perguntas, comentários aí no chat, né, já podem ir acrescentando à medida da fala dela, ou se desejarem também, podem, ao final, falar diretamente com ela e com todos, né? Basta aí acionar o levantar a mão para a gente organizar a ordem de fala e vocês poderem expor as perguntas, né, verbalmente. Então, a Lorelei já disse que tem um conteúdo extenso para passar, então, sem muitas delongas, eu já a convido a trazer o seu conteúdo. Lorelei, muito obrigada por estar conosco. Quando quiser, você já pode começar. Estão me ouvindo? Estão me vendo e estão me ouvindo? Sim, sim, obrigada. Então, boa tarde para todo mundo. Eu que agradeço primeiro a Fernanda e as organizadoras também pelo convite e pelo público pela participação. Eu não vou expor, eu não fiz PowerPoint porque não tive tempo, objetivamente, vamos ser honestos, não é? Então, eu preparei uma fala que eu espero que se encaixe nos 50 minutos. São 5 tópicos, eu pretendo abordá-los integralmente, então, a única forma que eu conheço de não me dispersar, na verdade, são 2. A primeira é não ser interrompida, isso a Fernanda disse que não vai acontecer, eu vou expor, né? E, ao final, a gente abre a conversa para todo mundo poder participar. Então, isso, para mim, é fundamental, porque dispersar e perder o foco, para mim, é muito fácil. E eu vou me ater à leitura. E vou tentar fazer da forma mais dinâmica possível para a gente se entreter, ok? Para não ficar muito maçante uma leitura. Assim. Então, são 5 tópicos que eu preparei: mulher e natureza, mulher e águas, aí depois seria um subtópico, mas eu considero um tópico que é mulher e oceano, que é o enfoque das ciências oceânicas sobre o gênero, né? E daí por que sem o azul não tem verde coisa nenhuma, né? Porque é verdade, antes de qualquer coisa. Mulher e mudanças climáticas, e, finalmente, um tópico que eu denominei de violência de gênero no âmbito do trabalho ambiental. Ok? É isso que eu pretendo conversar com vocês hoje. Bom, eu não conheço a expertise do público, não sei se são alunos, não sei se são pesquisadores e que nível de pesquisadores são, então vocês me desculpem, eu fiz para um público muito generalizado, quer dizer, então, se eu pecar tendo sido superficial, foi por isso. Se tiver difícil, complicado demais, se bem que eu acho que eu não atingi esse nível de profundidade assim, para discutir com pares, etc. E tal, mas se tiver complicado ou inexplicável,
por favor, use os minutos da conversa, da interação, para poder perguntar. Pode ser? Então, comecemos. Vamos lá. Mulher e natureza. Eu queria começar dizendo o seguinte, que desde a mais antiga antiguidade, quando eu digo antiga antiguidade, eu não estou falando Idade da Pedra, nada disso, eu estou falando da história da domesticação, da sedimentação, do início da agricultura. Sempre houve essa associação entre, é uma associação de cunho cultural, óbvio, né? Entre a mulher e a natureza. E, ao longo do tempo, historicamente, ambas foram plasmadas na imagem da passividade. Sobretudo no Ocidente, a história, sobretudo no Ocidente, a natureza é simbolizada como feminina. Da mesma forma, a mulher é associada à própria natureza devido aos seus ciclos e ritmos corporais biológicos. Esse arquétipo alojou-se no fundo do imaginário social ocidental, né? E a partir daí a gente tem a ideia da deusa Gaia, da mãe natureza, da terra-mãe, até hoje muito evocada, sempre na ideia de natureza nutriz, provedora, receptora, criadora e mantenedora da vida. Existe uma ideia de que, num dado momento da trajetória da humanidade, teria havido um salto do chamado período matriarcal para o patriarcalismo. Com isso, teria tido substituição não só de antigos cultos e crenças, mas a instauração de uma nova ordem de divisão do próprio poder. A domesticação, a agricultura, a divisão sexual do trabalho acabou, além de dar início à civilização, ao mundo da cidade, das leis, dos governos, também apartou a mulher do espaço público. Espaço público aqui entendido como uma esfera de poder e decisão. E isso é chave. Então, você tem sedimentação, domesticação, reclusão praticamente da mulher no espaço privado e apartada do espaço do poder e decisão. Eu só queria lembrar para quem, ou informar para quem não sabe, que o espaço privado em grego chama-se idion, que é da onde vem a palavra idiota. Então, é a esfera privada onde você cuida dos eventos exclusivamente domésticos, privados, familiares, sem se importar ou sem se imiscuir nas questões do coletivo. Assim sendo, a mulher ficou alijada e às sombras das honrarias e do prestígio, e a honra passa a ser deslocada, né? A honra da mulher, em um determinado momento, passou a residir no sexo. Com isso, a mulher se converte num ser controlado, servil, oprimido, e também num objeto de cobiça, de conquista e de caça. Cabe a questão aqui, qual é a relação que esse tipo de civilização que eu acabei de descrever, né, estabelece com o mundo natural? E, a despeito dessa associação primeira entre a mulher e a natureza, o que nos permite hoje, na segunda década do século XXI, manter a associação entre natureza e mulher? Por que ainda pensamos dessa forma? Bom, essa relação entre gênero, ou mulher, e natureza tem consequências simbólicas e materiais também, sobre a forma como não só a mulher, mas a própria natureza também é entendida, né? E como os recursos naturais são manejados. Bom, a partir de tudo isso que eu descrevi, a gente pode afirmar que diferenças biológicas existentes entre os sexos terminam por se transformar em desigualdades no quadro das relações de gênero, que são hierárquicas e opressivas. Nesse sentido, inferiorizam a mulher, limitam a autodeterminação sobre a vida e o próprio corpo, além do acesso aos direitos e, como eu já falei, poder, o que também implica no controle dos recursos naturais. Ao longo dos anos, essa relação
ambiente, gênero ou natureza e mulher, se quiser usar sinônimo, vem sendo abordada e continuamente repensada, reformulada num processo contínuo de desenvolvimento até os dias de hoje. Quando, na década de 1970, aparece a ideia do ecofeminismo, o próprio nome está dizendo, é uma junção entre duas correntes de pensamento que aparentemente não teriam nada que ver uma com a outra, mas tem e tem tudo a ver. Então, lá em 1974, se não me engano, surge a primeira vez a menção ao ecofeminismo, o foco era pensar a proximidade entre a mulher e a natureza. Mas isso já passou muito, mais de 40 anos, e essa análise acabou sendo expandida, e essa suposta proximidade, como eu falei primeiro, lá da antiguidade, passa a ser encarada agora como resultado de construções sociais binárias que definem o que é feminilidade e o que é masculinidade. E aí você tem uma série de autores que vão acrescentar inúmeras outras temáticas que vão cortar transversalmente todo esse campo de pensamento e vão incluir a divisão de trabalho por gênero, os papéis ambientais, o acesso e a titulação de terras, trabalho, direito das mulheres aos recursos, saúde da mulher, esforços por justiça ambiental, completando o rol dessas pesquisas, né? Muito bem. Até chegar numa autora chamada Seegers, na década de 90, que identifica atualmente uma perspectiva masculinista em muitas instituições governamentais e também ONGs, incluindo o movimento ambientalista americano. Nós vamos voltar nessa questão daqui a pouco, quando eu for falar em violência no trabalho ambiental, na área do trabalho ambiental. Bom, voltando. Quando você pega a Agenda 21 e vai ao capítulo 24, fica muito claro que os planos de ação em convenções devem integrar, eu estou lendo, estou citando mesmo esse trecho do capítulo 24. Você deve integrar a mulher nas atividades relativas ao desenvolvimento, enfatizando sua participação no manejo dos ecossistemas e controle da degradação ambiental. Na elaboração de projetos para o desenvolvimento sustentável, deve-se considerar que sua eficácia depende, olha a palavra, depende da inserção e participação ativa das mulheres nas decisões políticas e econômicas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, uma vez que elas fiquem de fora desses projetos, seja na elaboração, no planejamento ou na própria execução, o projeto passa a estar comprometido no que tange às suas metas e resultados. Então, é preciso ter bem claro que, ainda que a participação da mulher tenha aumentado significativamente nas últimas décadas, a gente ainda não tem a permissão de dizer que atingimos a equidade, porque não atingimos. Tá? E eu vou entrar na questão da água, que é o meu segundo tópico. Bom, o acesso desigual de mulheres e homens à água aumenta a fragilização do meio ambiente. Embora a mulher seja a principal responsável pelo manejo do suprimento doméstico da água, saneamento e saúde, seu papel central nessa gestão é negligenciado, não é encarado como deveria ser. Ainda, a falta de acesso à terra está subjacente aos limites de acesso à água que compromete a mulher e é a razão-chave da pobreza que afeta as famílias que são chefiadas por elas. Né? Considerado o Brasil hoje, esse número está por volta de 40% das famílias nacionais. O acesso desigual de homens e mulheres à água aumenta a fragilização do meio ambiente, como eu já falei. Considerando que a análise socioeconômica e socioambientais
que ignoram a perspectiva de gênero estão incompletas. A inserção dessa variável permite planejar melhor, capturar as diferenças entre os gêneros nas relações comunitárias e na forma de uso dos recursos, sobretudo quando tratamos do tema água. Ao desconsiderar a análise de gênero, os projetos reforçam as desigualdades entre homens e mulheres e aumentam com isso a disparidade. Segundo uma pesquisadora, cujo nome é difícil, Vijke Shbesman, né? Ela cita em 2001, a introdução da perspectiva de gênero garante a participação tanto de homens quanto de mulheres e aumenta a chance de sucesso das vendas, como já foi demonstrado em estudo produzido pelo ICR, né, que é o International Water and Sanitation, em 88 comunidades. Eles analisaram 15 projetos concebidos e executados com a participação de mulheres e perceberam que esses foram muito mais sustentáveis e eficazes do que aqueles projetos que carecem desse tipo de envolvimento. Cada vez mais cresce o reconhecimento de que a comunidade e as mulheres são criadoras de inovações técnicas para a conservação da biodiversidade e o combate nos casos de desertificação. Os papéis de gênero vão mudando com o tempo e com as circunstâncias, óbvio, não existe um conhecimento particular associado a nenhum dos sexos, mas uma construção cultural e também comportamental que varia de espaço e tempo. Também é preciso levar em conta que o impacto da destruição ambiental e das mudanças climáticas vai afetar a vida de mulheres e meninas de forma desigual em todo o planeta. Bom, olhar a crise climática também sob a perspectiva transversal e de gênero vai permitir entender e capturar quais são as vulnerabilidades específicas e poder elaborar soluções que alcancem melhor as mulheres e os grupos minoritários. As mulheres compõem a maior parcela da população mundial pobre. Elas são mais dependentes dos recursos naturais, que, por sua vez, estão ameaçados pelas mudanças climáticas, o que nos leva a afirmar, obviamente, que elas serão mais afetadas por essas mudanças. Como elas têm acesso desigual aos recursos e pouca participação na tomada das decisões sobre o uso desses recursos, elas são mais afetadas pelo aquecimento global, sobretudo nas zonas rurais. O relatório da IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, isso agora, no ano de 2020, revela como a degradação ambiental e as mudanças climáticas contribuem para o aumento da violência e a discriminação de gênero, prejudicando a capacidade global de enfrentar a crise do clima. As tentativas de enfrentar a crise têm fracassado quando deixam de lado a perspectiva de gênero. Segundo esse relatório, o colapso climático, a destruição do meio ambiente, favorecem o aumento da violência de gênero. Aparentemente, fenômenos que não têm nada a ver, né? O que não teriam nada a ver. Mas eles mostram que tem. Eles não. O relatório mostra que tem. A violência de gênero, onipresente, está disseminada em todo o planeta. Mas o que foi observado é que a mudança climática intensifica a violência de gênero. Há evidências que relacionam o aumento das pressões ambientais ao aumento dessa violência, como cita, por exemplo, Kate Owen. A competição por recursos, cada vez mais escassos e degradados, exacerba formas de violência na medida em que, aumenta a degradação e a pressão sobre os ecossistemas. 2, gera problemas de escassez e pressão para as pessoas. A degradação ambiental afeta a vida de todos, desde o acesso aos alimentos até a segurança. Os danos que estão sendo infligidos à natureza
também podem aumentar a violência de gênero do mundo. E esse vínculo, até muito pouco tempo, era ignorado. A violência de gênero usa de um meio sistêmico para reforçar privilégios existentes e desequilíbrios de poder sobre funções e recursos. É urgente, então, deter a degradação e a violência, abordando esses temas em conjunto, como facetas de um mesmo problema que tem que ser tratado a fundo. O estudo sobre a situação das mulheres nos setores vinculados à água, saneamento e higiene revelam que, na Ásia, por exemplo, raramente a participação das mulheres é superior a 5% nos cargos técnicos. É raro elas estarem em postos de alto nível. E essa baixa participação se deve a múltiplas dinâmicas discriminatórias em torno do gênero. A percepção de que o setor da água seria mais adequado para os homens. Ou, ainda, restrições para que as mulheres realizem trabalho de campo, colocando-as apenas em postos burocráticos ou administrativos. Essas discriminações vão criar um ambiente que conduz à violência de gênero, seja psicológica, ao assédio e outras questões intervinculadas. Bom, se no setor ligado à água, saneamento e higiene, as mulheres estão basicamente escanteadas, eu diria, na questão do oceano, a coisa é um pouco diferente, mas ela vai seguir o mesmo caminho. Para mencionar a questão do oceano, eu gostaria de começar dizendo o seguinte: perdoe quem vem da oceanografia ou da biologia marinha se eu estou sendo muito básica, mas, repito, o desconhecimento do público me leva a isso. Então, eu vou começar dizendo o seguinte: o óbvio, né? O oceano é o grande regulador climático desse planeta. Um dos exemplos é a conexão entre a Amazônia e o oceano, que vai se dar por dois meios: a bomba biótica e os rios voadores. Por esse motivo, eu permito afirmar que não existe, e não existiria, e não existirá verde se não houver e se mantiver o azul das águas oceânicas. Um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU é alcançar a igualdade de gênero. Por que motivo? Empoderando mulheres e meninas. Quando se aborda perspectivas para o futuro e o potencial de transformação social e econômica a partir, ou seja, da perspectiva da ciência oceânica, é necessário olhar criticamente para quem está fazendo essa ciência e questionar: existe equidade de gênero no ambiente de trabalho entre as cientistas do mar? E a resposta, não vou me alongar muito por aqui, mas eu só vou dizer para vocês que a resposta é não, longe disso. Das posições de liderança dos 21 institutos nacionais de ciência e tecnologia, de ecologia e meio ambiente, apenas 6 são ocupados por mulheres. Destes, apenas um dos cargos que está relacionado ao tema oceano é ocupado por mulher no INCT, que é o Instituto Antártico para Pesquisas Ambientais. O tema Mulheres e Ciências do Mar, ele é muito bem discutido para quem tiver interesse na plataforma de divulgação científica chamada Bate-Papo com Netuno. É uma plataforma criada por uma professora da UFSC, cujo nome eu esqueci, mas assim, sou capaz de resgatar e passar para as interessadas. Bom, além disso, as cientistas do mar lidam com o fato de que o trabalho de campo ou as atividades acadêmicas ocorrem de modo confinado, é uma especificidade do trabalho da biologia marinha e da oceanografia. Elas estão a bordo de navios, barcos de pesca, plataformas petroleiras e outros locais mais suscetíveis para a ocorrência do assédio, que ocorre sobremaneira
como a pesquisa que o pessoal do bate-papo com o Netuno revelou, tá? E, naturalmente, esse tipo de assédio se dá por não só colegas, mas majoritariamente colegas que ocupam cargos de hierarquia superior a elas. Bom, agora, o contraponto disso é que as oficinas da década do oceano, realizadas em 2020, mostraram uma participação majoritária feminina em todas as regiões costeiras do Brasil. Isso ressalta o quê? Que há um imenso interesse das mulheres em atuarem na conservação dos oceanos. Portanto, gente, há que se pensar que é imprescindível garantir que elas possam atuar na ciência oceânica, num ambiente de trabalho que seja não só justo, mas também seguro e confortável para todas elas, né? Os indicadores sobre questões de gênero na ciência oceânica ainda são bastante escassos, mas trata-se de transformar isso num tema de interesse e coletar esses dados. Saindo da esfera exclusiva do oceano para entrar na mudança climática, eu queria colocar que as pesquisas sobre gênero e mudança climática dão conta de que essa crise não é neutra em termos de gênero, ou seja, reforçando a mesma coisa que eu já falei sobre a água e agora sobre o oceano, né? Em termos de mudança climática, mas aqui a gente tem um item diferenciado que vale a pena destacar. Ela não é neutra, mas ela tem causas e efeitos diferentes quando consideramos o gênero. Há décadas, aquelas ecofeministas já afirmavam que a degradação ambiental vai impactar mais as mulheres, porque essas desempenham papéis de provedoras, de cuidadoras do lugar social que elas ocupam, entre os mais pobres e vulneráveis do planeta, nessa hierarquia social. No caso da mudança climática, não é diferente, mas há ainda uma forte relação entre a desigualdade de gênero e a taxa de sobrevivência das mulheres quando existem desastres naturais. Por exemplo, um dos exemplos que eu gosto muito de dar é o tsunami de 2002, que depois que passou, foi-se perceber que as mulheres tinham morrido em número muito maior que os homens, por motivos completamente absurdos, se a gente for olhar. Bom, todo mundo sabe que o tsunami acontece naquela área, né, do Andalus. Bom, em suma, Índia, por ali, tudo pegou um pedaço do Paquistão e tal. E o próprio traje das mulheres daquela região impedia a fuga. Além do que, as mulheres não sabiam nadar, não faz parte da educação feminina daquele lugar do mundo ensiná-las a nadar. Não sabiam, sei lá, subir em árvore, não sabiam se deslocar. E muitas não estavam acostumadas a saírem na rua sozinhas, deixar a casa desacompanhada. Acabaram morrendo. São histórias completamente absurdas, se a gente pensar, mas aconteceu agora, em 2004. Não estou falando uma história do século XIX, não. Elas morreram porque isso, a OMS mostra que, nesses casos de desastres naturais, ela traz o número de que mulheres morrem 14 vezes mais do que os homens quando tem tufão, furacão e o tsunami, como eu acabei de falar. Os dados são muito claros e estão disponíveis a todos. É evidente que o trabalho doméstico e o trabalho de cuidado torna-se muito mais difícil sobre os impactos das mudanças climáticas, sobretudo para quem trabalha no campo, né? Em inúmeros casos, as mulheres têm que encarar conflitos e violência para participar de atividades ou projetos mesmo de preservação ambiental. Existem uma série de registros de mulheres entrando em conflito para poder sair de casa, para poder participar, para poder envolver-se mesmo e para além das atividades que elas desempenham no núcleo familiar. Então, há repórteres no México, no Quênia, na Tanzânia, implicando até
em violência. Além de, né, fofocas em comunidades, onde vai, mulheres na rua, coisas que você, rumores sobre o seu comportamento, violência psicológica, estigmatização, tudo indica que os mais marginalizados, social e economicamente, estarão mais vulneráveis aos efeitos da mudança climática. Porém, a condição de pobreza e o baixo status diminuiriam substancialmente se essas mesmas pessoas pudessem estar envolvidas na participação da tomada de decisão, seja no âmbito local, nas comunidades onde elas vivem, seja nos espaços mais amplos de decisões que vão afetar o espaço nacional ou mesmo global. Então, voltando àquilo que eu falei das ecofeministas dos anos 70, após décadas de discussão ecofeminista, discussões essas que cruzavam temas ambientais como saúde, antimilitarismo, direito à subsistência, biodiversidade, o mau desenvolvimento, ou seja, trazendo os projetos de desenvolvimento, quando o tema mudanças climáticas alcançou o topo da agenda verde, isso foi por volta de meados dos anos 90, vai acontecer uma aparente masculinização da política ambiental. Ao passo que hoje, políticos, cientistas, empreendedores, promotores de advocacy se apropriaram dessas discussões de uma forma nunca antes vista, porque esse assunto estava circunscrito àquele movimento ecofeminista. E existem diversos motivos para isso. O mais óbvio deles, claro, é que os homens são dominantes nos setores que envolvem as esferas do poder, as tomadas de decisão. Eles ocupam mais postos no governo, eles falam em nome das pessoas e das comunidades, e, além disso, eles superam em número as mulheres nas organizações científicas e nos centros de decisões responsáveis por soluções para a crise climática. Até mesmo o IPCC, olha que ironia do destino, dentro do IPCC existe um gap no que diz respeito à representação de gênero. O IPCC é formado em 1988 e, nessa ocasião, 8% das autoras fizeram parte da confecção do primeiro relatório que ele lançou, em 90. Hoje, 2022, o sexto relatório de avaliação do IPCC, as autoras chegam a 30%. Ainda é baixo, ainda é abaixo da metade, claro, todo mundo sabe, se resume a um terço, mas mesmo nesse terço, se você pensar o nível sênior dos pesquisadores, a representação feminina ainda é bem mais baixa do que esse um terço. Então, as ciências do clima acompanham as outras ciências na distribuição de mulheres. E elas encaram barreiras como acesso desigual à capacitação, a fundos para pesquisa, entre outras mazelas. Bom, no ranking da Reuters 2021, ano passado, podemos observar que entre 1.000 lideranças das ciências do clima, somente 2 mulheres fazem parte do top 50. E apenas 12% do total da lista, desses 1.000, é composto por mulheres. A masculinização no trato da mudança climática estará presente tanto nos discursos sobre modernização ecológica, quanto na ideia de seguridade ambiental. Foram esses 2 caminhos que se encontraram. Então, o que acontece dentro dessa perspectiva? As mudanças climáticas passaram a ser representadas como um problema técnico-científico, para o qual as soluções terão que ser também soluções técnicas e científicas, né? O que implica em estabelecer parcerias, seja com empresários inovadores,
donos de capital tecnológico e grandes investidores. Assim, a questão das mudanças climáticas se torna menos ecológica, menos social e menos política, para se tornar uma questão técnica para, sei lá, Elon Musk da vida corrigir. Estão me entendendo? É bem complicado isso daí. E agora eu entro no meu último tópico, que é a violência de gênero acontecendo no local de trabalho ambiental. Bom, aqui a gente está sugerindo pensar a natureza complexa e interrelacionada da violência de gênero dentro de 3 contextos. O primeiro é o acesso e controle dos recursos naturais, as pressões e ameaças ambientais e a ação ambiental na defesa e preservação dos ecossistemas e dos recursos. Eu diria que a desigualdade de gênero está presente em todos esses contextos. As ameaças e pressões sobre o ambiente e os recursos ampliam a desigualdade de gênero e o desequilíbrio de poder nas comunidades e locais que enfrentam escassez de recursos e também estresse social. As normas e os estereótipos discriminatórios de gênero formatam o tratamento diferenciado das mulheres e dos homens que trabalham na proteção e conservação do meio ambiente. Isso vem afetar a eficácia e o êxito dos resultados. Em todos esses contextos, as expressões de violência de gênero perpetuam desigualdades e pode-se afirmar que ela é um meio de controle sistemático para garantir e proteger privilégios de quem tem o poder de decisão e manter os desequilíbrios de poder. A discriminação e os abusos por motivo de gênero do local de trabalho vão trazer ainda mais violência no trabalho ambiental, afetando, como eu já falei, estratégias, os beneficiários e os resultados. As organizações e as iniciativas de conservação e desenvolvimento sustentável devem tomar medidas proativas na abordagem da violência de gênero dentro de casa, ou seja, na comunidade que ela pretende apoiar ou no local do trabalho. Os riscos são especialmente presentes em setores considerados dominados pelos homens, como é o caso dos setores ligados ao meio ambiente. Mas não só, também outras carteiras, que incluem, por exemplo, projetos humanitários ou mesmo ajuda internacional em casos de desastres. Mesmo dessas organizações, há narrativas e há denúncias de assédios e de violência e discriminação de gênero. Muito bem, estou tentando pular. Isso a gente encontra desde Ásia, Equador, Melanésia, Libéria, Filipinas, mas também dos Estados Unidos, onde os dados revelam que, aspas, os homens estão mais propensos que as mulheres a ocupar postos de poder nas organizações ambientais, como nos lembra a pesquisadora Taylor, em estudo feito em 1914. Desculpa, 2014, que 2014. Estudos revelam que isso ocorre devido a um conjunto de assimetria na autoridade e também relacionados ao fator idade, no qual homens mais velhos ocupam cargos de direção superiores a jovens pesquisadoras mulheres que ocupam cargos inferiores e são mais novas, e são objeto desse assédio não pouco frequente. Como diz McLaughlin, o assédio sexual aqui serve como um modulador contra as mulheres, motivado muito mais pelo controle e dominação do que por um desejo sexual incapaz de ser controlado. Não é essa a questão.
A situação é generalizada, tem inúmeros exemplos no Nepal, na Argentina, no Peru, as biólogas marinhas na costa de Ica, por exemplo, não recebiam promoções, elas ficavam estagnadas no seu ambiente de trabalho, porque elas não eram chamadas para trabalhar em campo com os pescadores locais, uma vez que as mulheres não eram consideradas fortes o suficiente para a lida. Complicado, né? Essas práticas discriminatórias no ambiente de trabalho trazem uma sensação de desprestígio institucional pelos direitos e o não reconhecimento do valor que elas podem aportar ao setor. São práticas que estão a manipular a reputação, que vão desde manipular a reputação da pessoa, isolá-la. Em suma, o assédio tem muitas faces, né? Não é exclusivamente corporal ou verbal. Ele pode criar um desconforto muito grande. E evitar que as mulheres realizem trabalho de campo é um deles, né? Mas quando isso acontece, qual é o resultado? Qual é a consequência? Os seus conhecimentos e capacidades passam a ser ignorados, o que vem a, novamente, limitar a eficácia e o impacto de um projeto ou missão, além de obstaculizar o avanço das carreiras femininas. Já encerrando, eu queria dizer apenas um último parágrafo que tenta sintetizar essa situação da seguinte forma. As mulheres trazem um conjunto diferenciado de conhecimento, de valores e atitudes. Elas podem ter melhor comunicação com outras mulheres em comunidades ou locais aonde elas vão atuar. Pode ser essa interação comunicativa pode ser um aspecto chave para a implantação desses projetos. E dos projetos nos quais a participação das mulheres na comunidade é essencial, percebe-se que essas mulheres comunitárias preferem abordar as mulheres engenheiras ao invés de se dirigir aos homens, se sentem mais confortáveis. Então, eu finalizo dizendo o seguinte: os esforços para a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável oferecem amplas oportunidades para a erradicação da violência contra mulheres e meninas e também pode ser usado para a redução da pobreza. Da mesma forma, esforços para prevenir a violência de gênero e promover a igualdade podem contribuir para criar entornos sustentáveis que deem suporte ao bem-estar a longo prazo para a efetivação desses direitos humanos, de forma a intrincar uma questão com outra e, na tentativa de solucionar uma delas, abarcar a outra e criar uma solução conjunta. Tá bom? Muito obrigada, é o que eu queria colocar. E desculpe se falei muito rápido, mas isso é da minha natureza. Ok? Vou passar a palavra para Fernanda. Vou pegar só um copo d'água, porque minha voz terminou, tá? Para poder responder as perguntas que vocês têm. Só tá certo. Bom, é até difícil, né? Acho que trazer assim, um resumo do que a professora trouxe. Acho que ela abordou diferentes questões, né, em um pouco tempo. Foi um desafio que ela né, perguntando quanto tempo eu tenho para falar, tenho tanta coisa que eu gostaria de trazer, mas ainda assim, né, apesar de um curto tempo, ela trouxe, né, como ela falou, vários dados, várias provocações, vários pontos para refletirmos também, né? Não só de trazer novamente das questões do que é o gênero, de como ele perpassa a vida, né? No cotidiano ali e que acaba interferindo, trazendo consequências e que precisam ser analisadas, estudadas, refletidas, e para que a gente possa buscar um novo caminho, né? Passou aí por muitos ODSs, né? A questão dos 5, dos 6,
trouxe do 13, trouxe a questão dos oceanos, que era uma solicitação, né, de alguns dos que nos acompanham, que trouxesse alguém também que abordasse um pouco sobre oceanos. Eu acho que a sua fala vem contemplar aí alguns dos desejos de vários participantes. E fecha aí com uma questão importante de falarmos em todos os espaços, a questão das violências, né? Mais do que violência física, a gente tem uma série de violências, de restrições, né? Seja impostas aí pela cultura de considerar que a mulher não é capaz de determinadas atividades ou não está apta a exercer certas funções, e isto as afasta. Você tem dados, mas e aí, ao abordar isso, né, você tem vários incentivos de que mulheres participem mais de outras áreas, como as engenharias, o incentivo o acesso às meninas às áreas STEM, né, ciência, tecnologia, matemática, e sim, também mostrar que também era capaz, porque era algo, né, culturalmente, de que mulheres não eram boas com matemáticas. E isso é um preconceito, uma violência, né? Limitar as profissões, né, com base em pré-conceitos sem fundamentos. Mas também pensar nos ambientes das violências. Recentemente fechamos um trabalho também que trazia este tema. Eu confesso que foi um trabalho um pouco mais difícil de fechar. Difícil por quê? Primeiro, você precisa ter um teórico que trate sobre isso, outros autores que embasem, né? Assim, não dá para ser simplesmente uma colocação de ideias, mas você precisa ter um teórico, uma teoria por trás, alguns outros estudos para fazer uma comparação. Mas à medida que a gente ia lendo os depoimentos das mulheres que perguntamos se nesse processo de participar, que eu sempre digo, né? A participação já é baixa das mulheres por N fatores. Dificuldades pessoais, não acreditação. Então, quando elas começam a participar, se inserem nos espaços, né, no caso da gestão de recursos hídricos, né, os conselhos, os comitês, se inserem nesses espaços, passam por situações consideradas, tidas, né, como violência de gênero. Então, ao ler cada um daqueles comentários, né, você precisa parar e respirar e falar, estamos em 2022, mas isso ainda acontece, né? Então, estar ali e menosprezá-la, dizer, né, que não é competente, dizer que estar ali só porque é amiga do chefe, né, numa insinuação grosseira. Então, você trouxe, né, números que mostram, avançamos, mas ainda precisamos avançar muito, muito, muito mais. Então, muito obrigada por trazer todas essas conexões aí interessantes. Nós temos aqui no chat vários comentários, elogios, né, sobre a sua fala, né, de estar aqui conosco. Se tem, ela queria ter acesso a alguma publicação sobre esse conteúdo, além que eu tenha acesso, né? A Lorelei está no nosso livro Água e Gênero, volume 2, tem também um livro dela, né? Meio Ambiente e Gênero, e aí se você puder também compartilhar outros estudos, temos aqui alguns outros comentários, se vocês quiserem fazer pessoalmente, a Consuelo trouxe aqui, se você quiser fazê-lo diretamente para a Lorelei. Esteja à vontade, é só abrir o microfone. Tentando aqui me achar aqui. Achei assim excelente. Muito, muito bom ouvir tudo isso da forma como foi colocado, né?
às vezes chega a chocar, né? São coisas que a gente vivencia e quando vê isso colocado da forma como foi colocado agora, meio que assusta mesmo a gente que já está lidando com isso, tentando trabalhar um pouco essa questão, né? Mas assim, eu gostaria mesmo de parabenizar e ter acesso a livro, inclusive a gente está abrindo lá na Agência Nacional de Águas a possibilidade de aquisição de publicações que dialoguem, né, com essa questão, com a questão de água, e nessa oportunidade a gente quer adquirir alguma coisa que fale nessa parte de gênero, e gostaria de ter aí a referência do livro para sugerir como uma das aquisições lá da nossa biblioteca, e também se tiver alguma publicação em revista e tudo, para a gente poder divulgar, entendendo que é talvez uma forma, né, de lidar com toda essa situação que foi muito bem exposta. Tá? Parabéns, excelente apresentação, parabéns para você e Fernanda, Vera, Daniela, Denise e tantas outras parceiros aí nessa causa. Parabéns aí pelo 1 ano desse projeto, que realmente me é muito caro, eu gosto muito, eu acho que ele é muito efetivo. Parabéns também, sucesso, e que continuem contando comigo, tá? É isso. Obrigada, Consuelo, sempre presente nos eventos e sempre nos apoiando, né? Acho que, como você falou, você apoia a causa em diferentes frentes. Quando todas as palestras, né, elas são gravadas, depois disponibilizadas no YouTube, e aí esses links que surgirem, como o bate-papo com o Netuno, a gente vai colocar lá embaixo, né, nos comentários dos vídeos. Então, outros textos, outras indicações de leitura, a gente coloca lá para que vocês possam acessar também, ok? Só mandando aqui no chat. Denise? Sim, posso colocar também. Ou me mandar também e eu coloco lá. Com tá? certeza, posso colocar links. A grande maioria está disponibilizado online, ou seja, né, tem coisa que tem. O livro, por exemplo, não está disponibilizado online, é da editora Senac de São Paulo, então ela não libera, né? Mas a gente eu coloca posso o nome passar também. todas as referências, tudo. E tem o pessoal da Liga, eu faço parte, eu sou meio negligente com elas, viu? Porque eu acabo me envolvendo em tanta coisa e dou uma força, dou apoio, mas acabo não participando tão ativamente. Mas que, sobretudo o pessoal do Oceano, a Liga das Mulheres pelo Oceano, as meninas são bárbaras, entendeu? Gosto muito delas. Mas assim, eu tô em dívida, sempre estou em dívida com elas, mas já dei palestras ao estilo dessa, né? Eu estou contente que o pessoal gostou, os rapazes também se pronunciaram, acho importantíssimo, gente, a participação dos rapazes, ter essa percepção, ter essa consciência, né, do que está acontecendo, porque são coisas que você não vê, estão lá escancarados na tua realidade, mas você não tá percebendo, porque está acontecendo com a tua colega, né? A colega, não estou falando exatamente do assédio, das baixarias que envolveriam, mas assim, não mandar a menina para o campo, como eu falei, evitar que ela faça tal tipo de trabalho, e aquele assédio moral que é ter mais dificuldade, por exemplo, para ascender na carreira, ter não acesso a fundos para pesquisa, coisas que vão acontecendo, por acaso, muito mais com mulheres do que com homens, e por acaso, entre as mulheres, muito mais com aquelas que têm filhos, do que aquelas que são completamente solteiras e disponíveis. Estão entendendo? Então, é complicado. Esse levantamento do bate-papo com o Netuno vale muito a pena você ver, porque, assim, até os 40 anos, sei lá, 80%, eu não lembro se o número é esse, posso estar enganado, 80% das mulheres já sofreram alguma sorte de assédio,
ou sexual, cantadinha, piadinha, coisa ridícula desse tipo, ou moral, né? Tipo, empatar a sua carreira por qualquer outra coisa, privilegiar colegas de sexo masculino. E acima dos 40, não passavam por tanto assédio desta natureza. Mas todas elas conheciam alguma outra colega que tinha passado, entendeu? Então, é uma coisa muito complicada. E eu botei esse negócio de violência de gênero no ambiente de trabalho ambiental justamente para ser desconfortável, porque é um ambiente que, no fim, todos nós aqui estamos envolvidos, né? E é lá que também está acontecendo. Então, nada como olhar com cuidado, porque a gente vai encontrar e, naturalmente, se posicionar. Se a gente não está atento para isso, vai nem perceber. Mas uma vez que você está ligado, que foi chamada a tua atenção, no teu próprio ambiente de trabalho, você pode, sim, né, se levantar e tomar uma atitude para não permitir que se reproduza esse tipo de atividade. Eu acho importantíssimo esse tipo de coisa. Sim, acho que vocês também acham, né, Clara? Acho que algumas vezes essas piadas, essas coisas passam despercebidas, sejam pelas mulheres que sofrem, não perceberam que aquilo é um processo, né, de silenciamento, na questão do interromper, ou até por quem faz, assim, culturalmente é tão comum, né, assim, eu faço isso sempre, eu vou continuar fazendo. Peraí, não, tá errado, então eu preciso interromper esse ciclo e mostrar para ambos, isso é uma violência que não pode se repetir, sem dúvida, importante essa discussão. Exatamente, e o negócio da interrupção que você falou é primordial, tem que parar de permitir ser... É muito mais fácil numa reunião interromper uma mulher que está falando do que um homem. É frequente. Sim. E a pessoa acaba achando normal, naturaliza, acostumou. Não, fulano faz isso com todo mundo. Basta observar quantas vezes ele faz com colegas, hominhos, e quantas vezes ele se dá o direito de interromper. E isso requer uma atitude nossa. É cansativo, é trabalhoso, mas, gente, é como a gente vai se posicionar no mundo. Estou falando, espera, você vai ser vista como antipática, chata, mandona. Gente, não é isso, não. Eu exijo ser integralmente respeitada, e eu vou ser, né? E vou respeitar os meus colegas, na mesma medida. Ponto final. Mas essa história de querer sair bem da foto pode custar muito caro, gente. Eu queria chamar a atenção para esse detalhe. Eu não tinha nem pensado nisso. Você falando em interromper o ciclo, eu lembrei dessa história da interrupção. É uma forma de estar no mundo, né? De não aceitar determinadas atitudes. A gente podia se estender aqui por horas, não vamos fazer isso. Não, se a gente pegar, por exemplo, violência política, narrativas de pessoas que estão lá no foco da política, eu não falei que a gente está fora dos espaços de poder e decisão, vamos pegar de quem está dentro, mulheres, as 15% de representação parlamentar, por exemplo, que a gente tem, as narrativas que elas... Eu fiquei sabendo, tanto de pessoas que eu conheço, que me contaram histórias, quanto leitura no jornal, deputadas contando os absurdos que elas passam, sabe? Inconcebíveis. E são mulheres que têm um grau mínimo de consciência, não é? E mesmo assim estão expostas. Que isso? Sim. Denise? Obrigada. Lorelei, que alegria de escutar. Nossa, muito inspiradora a sua fala. E dá para pensar... Muito obrigada! Ficar rumiando tudo que você falou durante dias. E eu acho interessante essa dialética, né? Você não só vitimiza as mulheres, que é a tendência das feministas quando trabalham questões de gênero, é colocar o lado mais negativo, né? A gente é mais vulnerável, pode ser, lógico, por questões sociais, mas no final a gente é mais vulnerável, e você coloca esses dois lados da moeda, isso para mim é super importante, porque vitimiza, né, assim, as mulheres são vítimas devido à construção social, né, dos papéis de gênero, mas as mulheres
você reconhece e visibiliza o aporte das mulheres na adaptação. Eu estou escutando umas... Na adaptação à mudança climática, na gestão da água, né? Você dá todo um panorama aí de como as mulheres estão avançando nesse processo. E quando você colocou, né, que as mulheres sempre morrem mais, né, nas pesquisas na Ásia, quando tem furacão, eu lembrei de uma pesquisadora da Universidade de Londres, que eu não lembro o nome, falando justamente isso, mas que tinha aí um dado diferente para a Centro-América, que eu achei super interessante, que na Centro-América, nos últimos 2 furacões que houveram, morreram mais homens que mulheres, e morreram mais homens justamente também pelos papéis de gênero, porque os homens assumiam um papel maior de risco devido à construção social da masculinidade. Então, eu achei interessante isso, né, que morrem muito mais mulheres, mas tem esse caso também, então, da importância de trabalhando de gênero, trabalhar com empoderamento de mulher e com construção de novas masculinidades de homem para poder ter essa balança, né? E eu gostaria que você fizesse uma reflexão, porque você falou muito sobre a necessidade de participar em processos de toma de decisão, de empoderamento, e a gente que trabalha, eu trabalho no México, e a gente trabalha muito com mulheres, e sempre, né, a gente está brigando, colocando nessa tela, tem que construir cisternas, tem que estar no comitê comunitário de água, tem que fazer as coisas, tem que estar ganhando espaço na comunidade. Mas os homens não estão vindo para o trabalho doméstico. Então, o que a gente está fazendo, sim, tem um certo empoderamento feminino, né? Nas zonas mais marginadas onde a gente está trabalhando, mas isso implica dupla e tripla jornada, porque as mulheres regressam das reuniões, de estar trabalhando com a gente, construir cisterna, não, em ofícios não tradicionais para mulheres, mas tem que cuidar do filho, tem que fazer almoço, porque o marido não participa, né? Nem digo não é ajuda, porque não é ajuda, teria que ser atividade compartilhada dentro de casa, mas os homens não vieram para o espaço doméstico. As mulheres, a gente está impulsando muito a saída das mulheres para o espaço produtivo e os homens não vieram para o espaço doméstico. Então, eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre isso, onde está essa balança, né, que permite que as mulheres empoderem, mas que não seja uma sobrecarga. E eu queria só terminar falando a Consuelo escreveu uma coisa falando no final, eu pensei que tinha avançado, mas agora eu vejo que nem avançou tanto. E não, Consuelo, o trabalho de vocês, da Ana, é maravilhoso. Então, sim, a gente está caminhando devagar, mas estão caminhando nesse processo. E eu acho que ter ganhado quem ganhou na Colômbia, com uma vice-presidente da França, né, que é uma feminista e ambientalista, eu penso que isso vai abrir, né, uma perspectiva muito interessante como modelo, né, para a América Latina, para a gente, Brasil e México, né, que pelo menos eu que estou aqui no México, que eu vejo os dois, Brasil e México, poder seguir o que vai estar acontecendo na Colômbia, né? Então, a gente não deve ficar triste, mas pensando, está caminhando devagar, mas estão caminhando nesse processo lá, longo, longo, longo. E felicidades novamente, Lorelei. Maravilhosa a sua fala. Muito obrigada, Denise. Eu tive alguma dificuldade em te ouvir, até escrevi aqui, sabe? Não sei por quê, tinha muito eco. A sua pergunta, para mim, não ficou muito clara, inclusive por causa da dificuldade. Se você puder repetir, você está me perguntando como não sobrecarregar as mulheres, também atribuindo para elas mais uma tarefa, que é o cuidado ambiental. Foi isso que você me perguntou? Assim, como fazer uma balança onde, sim, queremos o empoderamento, queremos participação das mulheres em processo de toma de decisão, queremos que as mulheres estejam em ofícios não tradicionais, queremos empoderamento, só que a gente não está trabalhando com a mesma intensidade com os homens. Então, os homens estão permanecendo nos seus papéis de gênero e as mulheres estão, além do espaço doméstico, estão indo para o espaço público.
Só que ela tem que voltar para o espaço doméstico, porque não tem essa contraparte dos homens assumir as atividades que teriam que assumir de cuidado dentro da casa, de fazer a comida, de limpar, de lavar, de tudo. Então, assim, mas não tanto uma pergunta, mais uma reflexão, assim, Assim, claro. como não deixar, né? Como isso, trazer os homens para essa discussão e trabalhar dentro do enfoque de gênero, realmente com um tema essencial de novas masculinidades. Pois é. Eu queria completar a sua reflexão com uma frase que eu usei no livro que a gente fez sobre mulheres dos assentamentos rurais no interior da Paraíba. É uma reflexão que vem do estudo da FAO. Isso é do começo dos anos 2000. Aí é uma frase que diz o seguinte: as pessoas mais ocupadas do planeta Terra são as mulheres rurais. Em tudo e por tudo. Toda a carga de trabalho, nada se compara à quantidade de horas que essas mulheres trabalham e a diversidade das suas atividades. E o mais impressionante é que muitas delas não têm direito à aposentadoria rural, não é? Porque o trabalho rural é reconhecido como trabalho da enxada, ou seja, a ideia do trabalho masculino. Só tem uma forma, o que eu posso dizer sobre isso? Só tem uma forma de reequilibrar essa relação, que é romper, em definitivo, o que não é nada fácil, com a noção de trabalho, um trabalho associado a um dos sexos. Porque enquanto lavar, passar, cozinhar, né? Cuidar de criança, cuidar de doente, cuidar dos velhos, cuidar da comida para as galinhas, cuidar do quintalzinho, for entendido como trabalho feminino, e ir para o campo, ir para a lida, ir para a criação do gado, tudo isso for trabalho masculino, mas que tem hora para acabar, enquanto que o feminino não tem. Minha pesquisa com essas mulheres rurais mostrava que o dia delas começa antes do sol e termina à noite, na frente da televisão, fazendo fuxico. Fuxico é uma espécie de... não é exatamente um bordado, um crochê, eu também não sei direito, mas, de qualquer forma, fazendo alguma coisinha também para fim pecuniário. Em suma, a gente só pode entender isso quando as tarefas forem divididas de forma equitativa. Enquanto eu entender que lavar, cozinhar e passar é coisa de mulher, por quê? Onde é que está escrito isso? Alguma coisa do nosso corpo, da nossa cabeça, do nosso astral, mostra que isso... Não, quem suja, limpa, não é? Isso requer o quê? Toda uma reeducação. Do contrário, isso não vai acontecer, porque é exatamente o que você falou. Elas são obrigadas, têm todas as obrigações, tarefas domésticas, saem para casa para ganhar dinheiro. Como é que eu vou acrescentar um terceiro turno na minha existência se eu já estou morta de cansaço? Se a única coisa que eu quero é sentar, relaxar, ver novela, sei lá, brincar com meu filho, não importa, né? Enquanto, tudo bem, isso quer dizer o quê? Que os homens não trabalham, não é isso não, mas o trabalho masculino tem uma divisão muito clara. Bom, óbvio que eu não estou falando de trabalhos excepcionais, mas a grande maioria deles deu o apito da fábrica de tecido, tocou no campo da cidade, ele volta para casa, aonde ele está desobrigado de uma série de funções. E isso, gente, não tem muito cabimento, né? Nos dias de hoje, quer dizer, a mulher no Brasil entra no mercado de trabalho o quê? Com força mesmo, depois da Segunda Guerra. Eu já sou, né? Minha avó trabalhava, minha mãe trabalhava, não é uma grande novidade. Agora, a sociedade ainda, né, mantém uma forma de garantir que esse trabalho não seja pago, e não sendo pago, é desvalorizado, e desvaloriza também quem faz, porque no final das contas chega o marido em casa e é capaz de dizer: poxa, passo o dia sem fazer nada.
que é uma injustiça. Mas, olha, Denise, brincadeiras à parte, só há uma forma de reequilibrar, é dividir de forma igualitária e recusar a ideia de ajuda, porque eu te ajudo por bondade, né? Eu não sou obrigada a ajudar ninguém. Eu te ajudo quando o trabalho é teu e eu vou fazer um favor de te dar uma força. Mas não é isso. Nós dois chegamos em casa, nós dois comemos, nós dois cozinhamos, então nós dois lavamos. Nós dois temos filhos. Então, trocar fraldinha, ou amamentar não, mas dar mamadeira ou qualquer coisa, é trabalho dos dois, gente. É uma coisa... Você tem que ter uma reformatação mental que, olha, cá entre nós, a gente, enquanto país, está muito atrasado com respeito a esse tipo de coisa. Muito mesmo. Você já tem, há muito tempo, uma série de sociedades aí pelo mundo onde isso daí já é feijão com arroz, sabe? Por favor. E você falou do México, mas um dos exemplos que eu dei era exatamente isso. As mulheres, para participar, tinham que confrontar e enfrentar os maridos, reclamando que vai sair, que vai aonde, que reunião de noite, né? E elas querendo se envolver. Assim, não sei se respondi suficientemente aquilo que você me perguntou, mas é uma mudança cultural e é grave. Além do que, por trás dessa mudança cultural do papel dos homens na família, na casa, das tarefas, também você tem que ter um apoio da rede de proteção, né? Que a gente do Brasil não tem. Você não tem, né? Você não tem políticas públicas que guardem as crianças para além do horário de trabalho. Aliás, não tem adequadamente nem durante o horário de trabalho. Se você não conta com familiar, vizinha, empregado, raio que o parta, você está perdida. Como é que você faz? Como é que você faz? Então, é essa consciência das responsabilidades partilhadas igualmente, entre todos, e tudo, inclusive na despesa, eu não sei. Eu acho que a gente já poderia ter conseguido mais avanços nesse campo e meio que estagnamos. Não sei como estão as novas gerações, não sei, é uma questão de percebermos, mas não vejo grandes avanços por aí, salvo alguns meios assim mais urbanos, muito bem educados, tal, ainda continuam fazendo isso. E as mulheres reproduzindo, né, o que é lamentável. Muito obrigado, excelente a resposta. Obrigada a você. Cândida. Olá, boa tarde. Excelente palestra, professora. Muito obrigada. Obrigada. Portanto, Eu que agradeço. por trazer tanta informação, super interessante, principalmente para quem não está diretamente na área ambiental. Eu tenho uma pergunta, assim, que eu sei que a maternidade, a gente que trabalha com parentalidade, ela é um viés fundamental, assim, principalmente nessa não entrada, não estabelecimento das mulheres na liderança, nos cargos de poderes. E dentro das instâncias ambientais que você trabalha, você tem sentido também, pelas informações, pelos seus estudos, que isso também é um recorte também que faz com que a mulher também não assuma a liderança ou papéis de relevância dentro da área ambiental? Acho que não funciona diferente das outras áreas, não. Acho que tem um preconceito revestido, né? Teve filho, já não dá para contar tanto assim, né? Mais ou menos por aí, a preferência, né? E você trabalha o dobro, você trabalha o triplo, mas você trabalha no fim das contas. E eu estou falando agora da minha vida pessoal, tudo que eu trabalhei, tudo que eu consegui. Também tenho 2 filhos, sabe? Não foi fácil em momento nenhum, mas eu consegui. Se eu conseguir, qualquer um pode conseguir, não pode não? Você tem que estar realmente
E é o que eu digo de novo, você não tem a rede de apoio e de suporte, não existem políticas públicas para isso, para me garantir que meus filhos vão estar bem cuidados, meus filhos vão estar seguros, quando eu estiver dedicada a outro tipo de coisa. Mas na área ambiental, eu vejo a reprodução do que eu vejo nas outras áreas, sabe? Infelizmente, né? Não só deixando de lado, deixando de escanteio quem é mãe, como também avaliando o impacto que a maternidade vai ter na carreira dessas mulheres. Está entendendo? Se você comparar o impacto que a maternidade tem na carreira das mulheres com o impacto que a paternidade tem na carreira dos homens, é muito diferente. É muito diferente. O CNPq, uma vez, fez uma pesquisa, não sei se eles continuam fazendo, porque tudo mudou tanto nos últimos tempos, mas o CNPq estava fazendo uma pesquisa e eles observaram o seguinte, que os pesquisadores homens atingiam um nível lá, um status de pesquisador de produtividade, por volta dos 40 e poucos anos. E a mesma curva não se dava com as mulheres. As mulheres atingiam o topo da carreira a partir dos 50 anos. Por que motivo? Somos retardadas? Não, não. Pense bem, isso é o impacto direto da maternidade. Aos 50 anos, seus filhos já estão grandes, você já tem tempo muito mais disponível para se dedicar a você mesmo e às suas atividades. Entendeu? É uma coisa, eu posso fazer uma imersão na minha carreira com mais compromisso de que quando eu tenho que, além de pesquisar, além de dar aula, além de qualquer outra coisa, além de gerenciar projetos, eu tenho que levar aquele menino do futebol, buscar a menina na natação, eu, de formas que, aos 50 anos, eu já praticamente me liberei de tudo isso daí. E praticamente, né? Não 100%. É muito desigual. E, repito, eu não gosto muito da vitimização, como a colega conseguiu perceber, mas impacta negativamente e é um campo de batalha que a gente tem ainda que dar sequência, porque isso ainda não está vencido. O melhor, eu diria que ainda está longe, mas o que é longe a gente chega, não chega? Um passo depois do outro, a gente chega no longe. Então, acho que não tem que desistir, não. Tem que ir em frente, mas consciente da limitação e exigir, e cobrar a posição e mostrar exaustivamente que, a despeito de eu ter 1, 2, 30 filhos, eu estou aqui, a minha capacidade permanece aqui e o meu tempo para me dedicar a seja lá o que for, eu posso, e que eu tenho competência. E quero que reconheça. É o que eu posso te dizer disso daí. Obrigada, professora. De nada. É difícil, já caminhamos e chegaremos lá. Acho que a cada dia a gente precisa ter isso, né? Chegaremos, avançaremos e continuaremos. Acho que todas essas falas, todos os estudos buscam isso, né? Mostrar a importância, né? De pensar na perspectiva de gênero para a construção de políticas públicas, né? E verificar como ela impacta a vida das pessoas. Isso acho que é um processo. Caminhamos lento, mas caminhamos. Temos aqui uma pergunta do Jonatas. Jonatas, se você quiser fazer pessoalmente, se não, ele parabeniza, né? Excelente explanação sobre temas tão necessários nesses tempos insustentáveis. Qual a sua leitura sobre a mulher indígena diante desse cenário de degradação em que se encontra a floresta amazônica? Ai, meu Deus. Olha, você pega tudo isso que eu falei e multiplica por 10. Eu não sei porque eu estou rindo, né? Já está chorando, porque a situação é lamentável, né? Não, gente, elas realmente estão num nível de vulnerabilidade muito superior ao nosso, é tudo que eu posso dizer. Inclusive, basta ler o jornal, basta abrir e ver, né?
tudo isso, quando se viola a floresta, não é uma coisa sozinha, né? Quantos crimes você está tendo? Crime de estupro de criança, gente, no meio do mato. Quer dizer, quando os pontos de luz estão... Ponto de luz que eu digo é assim, a vida urbana, as instituições, o Ministério Público, a polícia, a justiça, o raio que eu parto. Quando o ponto de luz está lá longe, no meio do mato, completamente vulneráveis, todos eles. Se tem mulher e menina, ainda é pior. É tudo que eu posso dizer. Quanto mais se avança sobre a floresta, mais se avançará sobre os povos que estão na floresta. E é óbvio que elas estão expostas a tudo que você possa imaginar de ruim. É isso. Enquanto ainda temos alguma coisa de floresta. Não tenho nada específico, pesquisado sobre indígenas. As únicas indígenas que eu trabalhei foram indígenas do sertão nordestino, lá na região onde foi feita a transposição do Rio São Francisco, sabe? Tribos como Turucá, Tuxá, Tumbalalá. Era muito claro que a percepção de que a transposição era um projeto fatal para esse pessoal, muito, muito complicado. E aí pesquisamos. Então, eu não tenho autoridade para falar sobre a Amazônia, na medida em que meu conhecimento é bastante superficial, né? Nunca trabalhei nessa região. Mas, assim, como leitora, quanto mais das notícias, claro, né? A cada dia isso vai aumentando, porque o crime, essa conexão, crime com outros tipos de atividades criminosas, mas que não são considerados crimes, todo esse conjunto de ilegalidade impactando esse pessoal vai rebater certamente na ponta mais fraca desse cordão aí dessa sucessão de tragédias que os habitantes da floresta têm vivido. E eu posso até te dizer uma coisa, se para os índios é ruim, muito ruim, para as índias há de ser pior, viu? Eu posso até fazer essa aposta. Não sei se respondi a contento, mas isso não. É o que eu posso te dizer. E é isso, pessoal. Continuamos a... Fernanda, já deu? Sim, levantar se temos aqui mais alguma pergunta, se alguém gostaria, né, de trazer algum comentário, alguma observação para a nossa convidada, né? Algumas outras apontamentos foram feitos, acho que o pessoal clicou no meu nome lá e apareceu só para mim, né? A Inês agradece, apesar de ter tido um pouco de dificuldade com o idioma, porque ela está escrevendo em espanhol, ela entendeu a maior parte, né? E se emocionou por trazer esse tema, né? Mulheres, água, meio ambiente, e parabeniza pela sua fala. A Renilda também clicou, acabou mandando diretamente para mim, ela também acha que chegaremos lá, né, nesta tarefa de igualar aí, nessa necessidade de igualarmos, né, os trabalhos, as responsabilidades. Também comentou que, infelizmente, algumas mulheres também acabam fazendo as piadinhas, né, sem graças nos ambientes, quando dizíamos, né, sobre as reuniões. Infelizmente, sim, Renilda, tem alguns estudos que mostram, mas às vezes sim, as mulheres interrompem, às vezes sim, elas fazem piadas, mas quando é medido, os homens interrompem mais, e quando as mulheres interrompem, grande parte elas interrompem outras mulheres, e não os homens. Então, você tem alguns estudos que quantificam as interrupções, assim, interrompeu quem? Então, quando você analisa esses dados, sim, eu acho que, de novo, trazer essa provocação de que muitas vezes não entendem que aquilo é um ponto de violência. Aqui em Minas, a gente tem o futebol,
coisa assim muito intensa entre torcidas, né? A gente tem três, quatro clubes maiores, mas 2 principalmente aí, né? E eu acompanho bem. Então, tem uma torcida que chama a outra, fala um palavrão, e chama as pessoas de Maria. E aí eu vejo mulheres repetindo essa mesma expressão e fala Maria. Aí eu falo, você já parou para prestar atenção no que é que você está falando? Ela, mas todo mundo fala. Falei assim, vamos por partes. Você está falando que os homens são mulheres. Mulheres são fracas, mulheres... E aí eu vou fazendo essas associações assim, filosóficas com elas. Aí ela fala assim, não tinha pensado nisso, assim, então, quando você for xingar por razões de futebol, xinga outra coisa. É porque os listradinhos e os azuizinhos. Então, e aí fica nisso. Assim, então, quando você quiser xingar, externar, etc., zoar o outro time, vamos achar uma outra expressão para você não chamar de Maria, porque não, você está se xingando, você não está entendendo. Aí ela, faz sentido? Eu falei, então tá. Acontece. É isso aí, Consuelo. Aqui não é esse bicho aqui, não. Consuelo está aqui falando, porque é Galo e Cruzeiro. Galo não, Atlético. Senão a gente falaria de raposas e galos, mas não. Então, aí acontece essa rixa, assim, né, de um provocar o outro, mas é esportivamente, no meu caso. Ai, tá bom. Gente, mais alguma pergunta? Se não... Não? Então, eu só tenho a agradecer novamente, né, a nossa convidada. Se você quiser, né, enquanto eu colo ali nos informes, trazer alguma última observação, né? Foi uma aula, como eu disse aqui a Simone, realmente foi uma aula, muitos tópicos, muitos assuntos, muitas provocações, então eu só tenho a agradecer, mas se você quiser trazer mais alguma consideração em relação à sua fala, fique à vontade. Não, eu só quero agradecer todas e todos, né? Agradecer a paciência com que me escutaram, né? Paciência porque eu tive que correr, né? Escrevi 7 páginas aqui por 50 minutos e, como eu falei no começo, muita dúvida, né? Devo fazer um tópico e aprofundar? Eu devo, né, abrir o leque e ir falando um pouquinho só de cada um? Será que o pessoal vai entender? Falei, entende se eu associar uma coisa com a outra, né? Achei que ninguém me perguntou o que era bomba biótica. Eu falei, meu Deus, será que eles entendem isso? Mas isso vai ficar para outra, né? Porque eu falei, nossa, eu não conhecia, repito, não sabia o tipo de público que ia estar presente. Eu falei, deixa eu maneirar minimamente, né? Mas também não quero dar uma aulinha de beabá, que vai ficar enfadonho, né? Eu poderia ter dado umas 5 aulas aqui, 5 aulas tranquilamente. E é o que eu fazia na pós-graduação. Eu tenho uma aluna minha de pós-graduação que está aqui, sabe? Eu já vi que ela está. Então, ela é minha testemunha. 5 aulas eu daria. Faz aquelas aulas de 4 horas, não sei como é que é. Então, aqui eu teria mais ou menos o quê? 20 horas. Transformar em 50 minutos é uma complicação, mas é uma aposta também. Então, se o pessoal gostou, como está se expressando, eu posso ficar só contente e achar que, afinal das contas, eu fui uma pessoa muito, como é que eu posso chamar isso daí? Muito ambiciosa, né, do meu projeto, mas felizmente parece que deu certo. Então, gostei, e agradeço muito o convite, tenho muito prazer estar com vocês. Depois eu vou pegar o link do YouTube, que a Fernanda acabou de passar, vou passar para o pessoal da Liga das Mulheres do Oceano, e, sei lá,
E por aí vai. Por aí vai, a gente vai continuando, e é por aí, não vamos desistir nunca, cada uma dando uma força para a outra, e é que a gente vai chegar em algum lugar. Também a gente não sabe qual é. Mas isso é bom, né? Porque aí está aberto o leque de todas as possibilidades, mas um mundinho um pouquinho melhor do que a gente tem hoje. Hoje estão desastres. Alguma coisinha melhor. Acho que a gente consegue. E dou força. Conseguimos, Tá bom? sim. Deu Então, um certo, abraço. sim. Deu certo, sim, com certeza, né? Aproveita todo mundo né, trazendo, né, os agradecimentos e felicitações. É sempre um desafio, nós temos um público diverso, temos pessoas que não são da área de meio ambiente, que querem saber um pouco mais sobre gênero, você tem pessoas que já acompanham já há algum certo tempo, você tem pesquisadores da área, que às vezes é mais voltado para a área de recursos hídricos, ora mais da área de saneamento, então você tem um público diverso. Então, acho que ao fazer essa mescla, né, você trouxe muitas provocações, do básico, médio ao intermediário para seguirmos. Então, sim, foi uma aula muito interessante. Então, eu agradeço por ter aceitado, por estar aqui conosco, todo esse esforço, o seu tempo, né, a sua dedicação, para promover esse diálogo. Agradecer também a todos e a todas que estiveram conosco neste encontro. Informamos que o certificado será enviado nos próximos dias, a gente não costuma demorar muito para fazer esse envio. O check-in ele é feito automaticamente pela plataforma da Simpla, então nós não temos lista de presença. Peço a vocês que preencham o formulário de avaliação, se quiserem, né, acharem interessante acrescentar sugestões de novos temas, porque a gente tenta, né, como eu disse, a gente tem uma lista, mas às vezes acontece de ter algum tema e a gente tentar conjugar com outros, né? Trazendo diferentes pessoas e também sugerindo nomes, se quiserem. A gravação, eu coloquei o formulário de avaliação aí no chat, vou colar de novo. A gravação do evento será colocado no YouTube, coloquei aí também, né? Coloquei também as nossas redes sociais, inclusive o link para o YouTube, em que colocaremos lá posteriormente. Como eu disse, né, na parte dos comentários, vou colocar os links, né, mencionados pela professora, algumas indicações que depois ela enviar, né, que falamos ao longo desta tarde. Então, para que vocês possam rever, né, o conteúdo ou repassar para quem não pôde estar conosco. Nos vemos na nossa próxima edição do SLAG, a 13ª, então estamos entrando no nosso segundo ano já de eventos, que será realizada no dia 25 de agosto, é sempre a última quinta-feira de cada mês. Acompanhe nossas redes sociais para mais informações para as próximas edições. Então, quem serão as convidadas, sobre o currículo, o tema. Então, agradeço vocês novamente, tenham todos e todas um ótimo dia e nos vemos no próximo. Até. Até. Um abração. Obrigada, Fernanda. Até para todos. Tchau.